Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina, nesta série Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Estamos tentando compreender a Palavra de Deus dentro como literatura, como expressão escrita da vontade, da revelação, da salvação, e aceitando esta palavra, compreendendo-a e possivelmente colocando-a em prática. E hoje nós queremos entender as leituras do domingo da Santíssima Trindade. Agora vejam bem, nós começamos lá na quarta-feira de cinzas a preparação para a Páscoa, com as cinzas e depois 5 domingos em que Jesus preparava o seu grupo e a igreja para viver os mistérios pascais. Aí domingo de Ramos, a Semana Santa, o auge disso tudo, o tríduo pascal. Quinta-feira da ceia do Senhor e do lava-pés, aí a sexta-feira da paixão e morte do Senhor e o sábado santo, à noite, a vigília pascal. Aí começam 8 domingos, com o primeiro domingo, que é o próprio domingo da Páscoa, e aí 8 domingos nos quais a igreja nos apresenta Jesus estimulando, ensinando, se dando a conhecer, a igreja aceitando, compreendendo, às vezes se surpreendendo, mas enfim, é a presença de Jesus ressuscitado. No 7º domingo, Jesus deixa de ter uma presença física e passa a ter uma presença sacramental, através da palavra de Deus, através dos sacramentos que ele deixa, e a igreja é também um sacramento, não dos 7 sacramentos, mas é dos muitos sinais, e um grande sinal, aliás, este, que Deus dá à humanidade através da ação de Jesus. O 8º domingo da Páscoa é o domingo de Pentecostes. E no domingo de Pentecostes, as ideias, as vontades, as decisões passam a ser iluminadas pelo Espírito de Deus. Então, esta é toda a caminhada chamada o ciclo da Páscoa, que começa com a Quaresma, tem o ponto auge na Vigília Pascal, Semana Santa e Vigília Pascal, e se estende pelo tempo dito o tempo da Páscoa. Então tem lógica que depois do 8º domingo da Páscoa, que é o domingo de Pentecostes, a igreja celebre o domingo da Santíssima Trindade. Porque a Trindade é que realiza tudo isso, e tudo isso, vivenciado em todo este ciclo pascal, é obra da Trindade. E um dos sinais mais importantes, pessoalmente para mim, um dos mais belos que nós temos, é o sinal da cruz que nós podemos e devemos fazer em nós mesmos e nos outros. Vamos fazer juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, um sinal de cruz, mas que lembra, que assinala, que chama a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas que compõem um único Deus. Eu sei que isso é difícil de ser entendido. Isso está presente na Sagrada Escritura, a gente consegue compreender as origens da ideia teológica da Trindade na Sagrada Escritura, mas vai ser sobretudo com o período chamado patrístico, ou o período da patrística,
Então, esse período está ali no final do século I, mais ou menos, né? Início do século II da nossa era, até o século V e VI. Então, um longo período, e nesse tempo, pessoas muito inteligentes, muito sábias, são padres, são religiosos, são bispos, são escritores. Eles se põem a pensar sobre o mistério de Deus e tentam organizar este pensamento e propô-lo para todos, para que todos possam entender o mistério de Deus. Então, alguns são famosos, um desses escritores são muito famosos, outros já não são muito conhecidos, alguns são mártires, outros não, e não pensaram apenas na questão da Trindade, pensaram também em outras situações e argumentos importantes da fé. Mas a Trindade mereceu, claro, uma abordagem muito particular. Então, é nesse período que as ideias, certezas, a teologia da Trindade, sobretudo neste período que ela se estabeleceu. Ela se formou e se estabeleceu de um modo claro e chega até nós. Neste domingo, nós temos algumas leituras que vão nos ajudar a compreender toda esta argumentação. A primeira leitura nos é apresentada do livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículos 32 a 34 e depois versículos 39 a 40. Eu vou ler com vocês a tradução litúrgica. E é assim: Moisés falou ao povo dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande ou se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum outro povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste? Ou se ouviu e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates, com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante dos vossos próprios olhos? Reconhece, pois, hoje e grava-o em teu coração, que o Senhor teu Deus é o Deus lá em cima do céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos, depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Esse é um trecho do livro de Deuteronômio, está no capítulo 4. Moisés, de longe, é o personagem mais marcante do Antigo Testamento. E ele é marcante porque com Moisés existe toda uma novidade. Se com o povo antes de Moisés, especialmente no período dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, os 12 filhos de Jacó e os descendentes deles todos, se eles tinham uma ideia de Deus, essa ideia, essa certeza, aliás, ela é reforçada, ela é melhor pontuada com Moisés. Então, para Moisés, e isto é certo para ele, e é assim que ele propõe ao seu povo, não existe a possibilidade de muitos deuses. Existe apenas a possibilidade de um Deus. Moisés, então, começa aquilo que nós chamamos de monoteísmo. E Moisés é muito exigente neste ponto, porque ele sabe
que em coisas essenciais é necessário ser muito radical. E não se pode negociar com aquilo que é essencial. Porque se a gente negocia, a gente acaba perdendo o que é essencial. Para Moisés, Deus é um. E Moisés transmite esta inspiração que ele tem, e esta leitura é parte deste testemunho. Quando nós ouvimos Deus falando através de Moisés, numa pergunta: consulte os tempos antigos, faça uma análise do passado e veja se algum Deus foi tão comprometido com o seu povo quanto o Senhor nosso Deus é comprometido conosco. Então Moisés insiste muito nisto, e certamente inspirado por Deus. Por quê? Porque o povo da aliança, o povo do Antigo Testamento, esse povo que pela primeira vez ouviu esta leitura que nós hoje estamos ouvindo, este povo tinha contato com muitos outros povos. Ou tinha antes no Egito, ou terá depois quando entrar na dita terra prometida, e ao longo da sua história terá contato com outras formas de vida, de pensamento e de crença também. É importante que a gente se lembre de uma coisa. Tem mais gente no mundo que acredita em Deus do que gente que não acredita em Deus. Às vezes, alguns de nós podemos não ter essa ideia, porque, sobretudo quem vivencia ambientes mais, assim, de cultura mais refinada, então a gente encontra muito ateu. Eu encontrei muitos ateus nas faculdades aonde eu trabalhei. Então, eles insistem em dizer que são ateus. Pois é, isso é um fenômeno que existe de alguns séculos para cá, a declaração de ateísmo. Até a Revolução Francesa, mais ou menos, ali, que aconteceu em 1789, na França, por isso se diz Revolução Francesa, até mais ou menos aquele tempo, um pouco antes ou um pouco depois, não havia a ideia de uma pessoa que se declarasse não crer em Deus. Eles podiam viver como não acreditando em Deus, mas não é que eles declaravam que Deus não existia e provavam com raciocínios que Deus não existia. Então o ateísmo é um fenômeno historicamente recente, né? E hoje nós nos encontramos em meio a muita cultura que não tem Deus. Às vezes tem um Deus camuflado, né? Um Deus assim disfarçado, mas não é realmente Deus. Se confunde com dinheiro, se confunde com conforto, se confunde com seguranças. Sim. Mas apesar disso, e isso é constatável, a maior parte da humanidade crê em algo ou em alguém. Nós somos uma parte desta humanidade que crê. Então Moisés inicia a crença, a fé, o seguimento de um único Deus, que tem um povo. E esse povo é o dito povo de Deus. O salmo desta celebração dominical é o Salmo 32. E tem um refrão muito significativo. Ele diz: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O que é uma herança? Herança é uma coisa que a gente não merece, mas tem. Porque a gente não trabalha pela herança. A gente ganha a herança sem ter trabalhado. Então é algo que vem de graça. E às vezes a gente nem espera. Porque muitas vezes alguém espera uma grande herança e não vem aquela herança grande. Mas herança é algo gratuito. É algo que não tem um preço a ser pago. A gente simplesmente recebe. Então o Salmo diz: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O povo do Senhor, o povo da aliança, é o povo formado pelos descendentes de Abraão, mas formado por Moisés. Esse povo será caracterizado com muitos nomes ao longo dos séculos. Por exemplo, o povo de Israel,
povo da aliança, povo santo, hebreus. No tempo de Jesus eram os chamados judeus, porque habitavam uma região chamada Judeia. Ora, este povo é o povo que crê no único Deus. Gente, crer no único Deus, talvez para nós, seja até difícil de entender isso, porque a gente tem um pouco essa impressão de que Deus é um, né? Ninguém fala aí que tem muitos deuses. Algumas religiões, sim, falam de muitos deuses, mas em geral se fala de Deus no singular. Olha, isso é uma influência fortemente cristã na sociedade, pelo menos na sociedade ocidental. Mas na antiguidade não havia a ideia de um único Deus, monoteísmo, não. Porque se tem várias forças, por exemplo, força do vento, força da água, a força da beleza de uma pessoa, a beleza é uma força e ela deixa marcas. Então, tudo aquilo que tem força, tudo aquilo que transforma algo ou alguém, deve ter um princípio divino. São os deuses. A antiguidade acreditava em muitos deuses. E esses deuses não eram espíritos que a gente não vê, que a gente não toca. Esses deuses eram concretos. Eles eram representados por estatuetas pequenas ou estátuas enormes, gigantescas até. Tinha até homens que se declaravam Deus. E era um entre os mais de outros deuses que tinha. Por exemplo, no Egito. Então, quando Moisés propõe um único Deus e diz que esse Deus tem um povo, ele estabelece uma relação de proximidade, de exclusividade. Então, é este Deus para este povo e é este povo para este Deus. É exclusivo. E esta ideia, ela é muito valorizada em toda a história do Antigo Testamento. Claro que este salmo, ele é do Antigo Testamento e ele expressa esta realidade de um único Deus. E nós vamos ouvir o que o salmo nos diz. Reta é a palavra do Senhor e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. A palavra do Senhor criou os céus e o sopro de seus lábios as estrelas. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e todas as coisas existiram. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. E o refrão que nós já ouvimos, feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Este salmo, que é um salmo de confiança, este salmo, ele reforça a relação pessoal entre Deus e seu povo e Deus. E é uma relação que depende de uma escolha. Não é uma relação de vantagens, de toma lá, dá cá. Não, é uma relação de alguém que se reconhece escolhido como povo de um único Deus. E que por isso corresponde a esta escolha, declarando este Deus como o único. E, minha gente, esta ideia de um único Deus é a ideia fundamental de todo o Antigo Testamento. Eu sei, e nas minhas aulas de Sagrada Escritura, especialmente do Antigo Testamento, eu afirmava várias vezes que a ideia de um único Deus é uma ideia difícil de ser compreendida, porque é uma ideia que exige uma mudança de abordagem e de percepção da natureza. Então, existem outras possibilidades de compreender a ação de Deus no mundo
E as outras religiões devem entender a ação de Deus de maneiras diversas e devem propor, por isso, outros deuses também. Agora, tem uma coisa que é bastante importante nessa argumentação toda. A ideia de que Deus é um, ela tem que ser alimentada por uma séria reflexão, por uma séria espiritualidade. Porque senão nós facilmente compreendemos que podem existir outros deuses. No Antigo Testamento, a gente encontra outros pontos importantes. E eu sei e reconheço. Por exemplo, o Antigo Testamento fala muito da terra prometida. O Antigo Testamento fala muito da liberdade. A liberdade é algo muito importante no Antigo Testamento. Vamos ficar só nesse daqui, tá? Liberdade. A ideia de liberdade. O povo está escravo no Egito e ele tem que fugir e se tornar independente do faraó. E criar uma sociedade diferente. Isso tem uma forte conotação política, não é? Claro, é tudo política aqui, sem dúvida. Então eu reconheço que libertação é um tema muito importante e recorrente no Antigo Testamento, sem dúvida. Libertação é um tema importante do Antigo Testamento, claro. Outro tema importante do Antigo Testamento, terra. E se você acha que terra não é importante, então eu digo para você, vai dormir debaixo da ponte, dá a sua casa para outra pessoa, não dá importância para o seu apartamento. Porque quando nós falamos de terra, nós não falamos só de solo. Nós falamos de onde nós vivemos. E não apenas de onde nós vivemos, nós falamos da nossa própria cultura. É comum que uma pessoa diga assim, lá na minha terra nós fazemos tal coisa. Não quer dizer lá no meu chão nós fazemos tal coisa. Quer dizer, lá onde tem a minha cultura, nós agimos dessa maneira. Então tem muito a ver terra com a realidade que a pessoa vive. E isso está presente também no Antigo Testamento. Mas, não obstante esses dois temas e outros sejam muito fortes no Antigo Testamento, para mim, o que é mais marcante no Antigo Testamento é a ideia de que Deus é um. É a ideia da unicidade de Deus. E isso os profetas insistem, e isso os escritos insistem, e isso as poesias insistem. Todo o Antigo Testamento, ao meu modo de ver, é alicerçado nessa ideia de que Deus é único. Aí quando vem Jesus e se propõe ele como Filho de Deus, e depois anuncia um Espírito de Deus, um Espírito Santo, e vem a igreja e diz que Deus é Trindade, então fica difícil para ter um diálogo com os judeus. De fato, talvez uma das maiores dificuldades de que encontraram os judeus em aceitar os discípulos de Jesus e os cristãos em se encontrar com os judeus, seja justamente essa ideia da Trindade, ou o fato de que Jesus é o Messias. Por isso que nós ainda estamos separados. São Paulo, na carta aos Romanos, diz que quando o povo da aliança, os judeus, aceitarem a Jesus como Messias, então os tempos estarão totalmente maduros para que o mundo possa até acabar. Então está um pouco longe esse momento ainda, tá? Está bastante longe. Mas voltemos ao tema deste domingo. O Evangelho deste domingo da Santíssima Trindade é o Evangelho segundo Mateus. É o capítulo 28, versículos 16 a 20. Um pequeno trecho que todos conhecem. Vamos ver o que ele diz. Naquele dia, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide
e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Essa é a palavra do Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20. É o finalzinho do Evangelho de Mateus. Então, depois que tudo aconteceu, depois que Jesus apareceu ressuscitado aos discípulos, então Jesus agora os reúne na Galileia, então já não estamos na Judéia, vai para a Galileia, e numa montanha Jesus aparece a eles, e vejam aqui, montanha. Montanha é sinal de ação de Deus. Sinal de ação de Deus e ação que nós chamamos teofania. Quer dizer, é uma maneira grandiosa de Deus se manifestar. E é uma maneira que as pessoas que estão dela participando compreendem. Mas quem está fora, para compreender, tem que fazer algum tipo de esforço. Ou seguir as imagens, seguir as ideias, seguir as impressões que são ditas ali no texto. Aqui fala de montanha. Lembra que Moisés também sobe na montanha? Antes ainda, Abraão sobe numa montanha com seu filho para um suposto sacrifício, mas que não acontece. E outros personagens sobem também montanhas. O próprio Jesus sobe montanhas. Então, montanha é um sinal de encontro com Deus. Os discípulos agora se encontram com Jesus na montanha e Jesus lhes dá instruções. Então, ele diz que é preciso anunciar, é preciso pregar, e ele fala uma coisa interessante. Jesus diz que é necessário batizar. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante a gente ouvir essa fórmula batismal. Fórmula batismal. Vocês já viram batismo? De adulto, de criança? Então se diz assim, o diácono, o padre, o bispo, o ministro ou a ministra do batismo, diz assim, diz o nome da pessoa e segue, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e derrama a água sobre a pessoa ou a mergulha, pode ser também assim. Essa é a fórmula batismal. Gente, é muito difícil imaginar Jesus nesse ponto do Evangelho, aqui com os discípulos ainda sem entender as coisas que vão acontecer, ainda não preparados realmente para tudo que vai se suceder, é muito difícil imaginar Jesus usando essa fórmula batismal. Então, muito provavelmente, a própria igreja coloca na boca de Jesus esta fórmula batismal, interpretando que essa é a vontade de Jesus, que certamente tinha ensinado isso de maneiras diversas aos seus discípulos que agora estão ouvindo. Mas o que Jesus, e isso é importante, o que Jesus apresenta aqui é essa fórmula, essa ideia de Pai, Filho e Espírito, que a gente precisa entender. E não é em alguns minutos de partilha que a gente vai conseguir compreender tudo isso. Mas aqueles santos e santas que tentaram compreender isso lá na antiguidade, no período que eu falei, patrística, eles tentaram compreender. E eu não sei se eles conseguiram realmente. Um deles conseguiu compreender tudo. Mas todos eles formam uma compreensão extraordinária. Deus é um e se dá a conhecer de 3 modos distintos. Ele se dá a conhecer como Pai, como Filho e como Espírito. Toda linguagem é humana. Então, tudo o que eu acabei de dizer, Pai, Filho e Espírito, é linguagem humana. Pai é aquele que participa da geração de uma criança e dá a orientação da vida daquela criança. Pelo menos na antiguidade era assim. Hoje, talvez, com a fraqueza da imagem do Pai que está presente, sobretudo nos lugares aqui do Ocidente, então a imagem do Pai é um pouco fragilizada, é verdade.
A ideia de filho, que é aquele que depende do pai e que tem a marca do pai em si. A ideia de pai é uma ideia que às vezes é difícil da gente entender numa sociedade em que a imagem, a figura do pai está muito desgastada, fragilizada, né? Papa Francisco falou isso várias vezes, especialmente naquela carta apostólica sobre a figura de São José. A figura do pai é uma figura importante. Bom, eu não sou psicólogo, não entendo isso no nível da psicologia, mas eu entendo no nível prático. Quando a gente tem a figura de um pai presente, um pai decidido, não um pai violento, um pai agressivo, não, mas de um pai presente, decidido e amoroso, a gente cresce com um equilíbrio muito grande. Claro, perfeição não existe. Mas a ideia do pai e a ideia do filho. Um filho, ele tende a ser semelhante ao pai. Uma filha tende a ser semelhante ao pai ou à mãe. Quer dizer, existe uma relação de semelhança entre aqueles que geram e aquele que é gerado, aquela que é gerada. Né? Meu pai, muitas vezes, é lembrado por algumas pessoas que o conheceram e chegam até mim e dizem assim: nossa, como você parece seu pai. E eu digo, eu espero que eu não apareça apenas fisicamente, exteriormente, mas que eu apareça também com ele do ponto de vista interno, de valores, de comportamento, né? De perseverança, de força. Então, essa realidade de pai e filho é extraordinária, porque é linguagem humana, sim, mas expressa algo que vai além da nossa humanidade. Por quê? O que existe entre ambos é imaterial, é amor. Deveria ser assim. E esse amor é imaterial. A gente não mede o amor que existe entre duas pessoas. A gente não tem uma medida precisa, mas tem uma imagem. A imagem do sopro, do vento, do ar. Sim, porque espírito, na língua hebraica, a língua do Antigo Testamento, é ruach. Ou na língua do Novo Testamento é pneumá. E essas duas palavras querem dizer sopro, vento. Então o que existe é algo tão tênue, mas presente, que tem um efeito. Basta a gente ficar num vendaval que a gente vai entender o efeito que tem o vento, mesmo sem ser visível e capturado. Mas o Espírito é o amor do Pai e do Filho, e é entendido como também uma pessoa. Agora, o que é uma pessoa? Uma pessoa é um ser que tem identidade. Então, o Pai tem uma identidade, o Filho tem uma identidade, o Espírito tem uma identidade. Ambos têm a mesma substância, mas os três, e são um único Deus, mas se expressam de maneira diferente, de maneiras distintas. Por isso que quando nós dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós tornamos presente Deus na nossa própria constituição física. E isso é importante. Por isso tem que fazer um bonito sinal da cruz, marcando assim a presença de Deus na nossa história. E a palavra de Jesus no Evangelho, então, convida a igreja a continuar a missão de anunciá-lo, propô-lo, ensinando-o aos que ouvem e corrigindo aqueles que precisam de correção, estimulando os que precisam de estímulo. Nós vamos dar uma olhadinha apenas na segunda leitura, que é do texto da carta de São Paulo aos Romanos. E diz assim, estamos em Romanos, capítulo 8, versículo 14 a 17. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito
para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados por Ele. Essa é a palavra de Deus da carta de São Paulo aos Romanos. Vejam só, herança, herdeiros. Acabamos de ouvir no Salmo a ideia da herança. Então, não merecemos, mas ganhamos. E ganhamos algo para o qual não trabalhamos. E nós podemos chamar a Deus de Pai, Abá. Essa palavra tão bonita, Abá, quer dizer papai. Mais até do que papai, seria um papaizinho, né? É como as crianças em Israel, é bonito na cidade, assim, nos restaurantes, em algum parque, tem as crianças, né, com as famílias, e nos domingos, nos sábados, a gente via isso daí, e algumas crianças, assim, corriam para o pai, de bracinho aberto, me lembro sempre disso, e gritando, Abá, Abá, Abá. Aí eu entendi o que Jesus queria dizer, né? Quando ensina a que nós possamos dizer Pai, Abá. Essa intimidade, essa espontaneidade. É engraçado uma criança, um filho perto de um pai que a gente acha muito zangado, muito forte, muito até amedrontador, e chega a criança perto dela e gruda no pé dela e puxa a calça, e ele a vê com o olhar de pai. Então a acolhe. Então confiança, segurança, esperança, proximidade. A Trindade não é algo que está longe de nós, está tão perto de nós que nós podemos fazer em nós mesmos o seu sinal. Importante, sinal esse da Trindade associada à cruz de Cristo, que é salvação, porque a cruz é salvação. A cruz não é condenação e não é sofrimento doloroso, mortífero. Sim, ela também é sinal de morte, da morte redentora, mas porque é redentora, é salvação. Então, o Domingo da Santíssima Trindade tem muito a nos oferecer e nós temos bastante a aprender. Vamos ouvir a palavra, vamos nela pensar e, a partir dela, viver. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, nesta série Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Palavra e Contexto. Esse foi o Domingo da Santíssima Trindade do ano B. A todos vocês, graça e paz.